pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Então, pessoal, primeiramente, antes de falar da coisa que eu já meti o negócio aqui errado, mas agora voltou, o nosso curso é o quê? O nosso curso é de História, é exatamente isso, mas é um curso que de História completo, voltado para quê? Concursos vestibulares e também pré-militar. Se você precisar aí da sua dúvida, o seu questionamento, você quiser mandar um exercício, tem a dúvida aí no exercício, manda então aí, pedir vídeo, quero pedir vídeos. Então manda aí para o historiacomb1@outlook.com. O Facebook, isto está. E o celular para mensagem, 3291650267. Então, pessoal, nós vamos falar hoje, aula pedido, História do Brasil, beleza? E falaremos sobre a crise do segundo reinado, parte 6. E vamos falar o que sobre hoje? Sobre a questão militar, parte 1. É interessante porque nós já estamos vindo aqui em algumas aulas anteriores falando sobre a crise do segundo reinado. Já falamos já da influência das ideias republicanas que vão chegar ao país ao final da Guerra do Paraguai, e nós já vimos alguns focos de crises dentro do Estado com o intuito de enfraquecer a monarquia. Na nossa última aula, nós vimos a questão religiosa, a crise que vai levar a monarquia contra a religião. Então, é menos um fator aí de apoio do Estado. E hoje, nós vamos falar dessa questão militar, parte 1, que é muito interessante, que vai lidar muito com a parte do exército. Tranquilo, pessoal? Então, falando questão militar. Beleza, pessoal? Primeira coisa, até a abdicação de Dom Pedro I, pessoal, a participação dos oficiais do exército no governo era de uma forma, vamos dizer, significativa. Até a abdicação de Dom Pedro I. Após esse período, pessoal, você observa o quê? Que a importância militar, nesse caso do exército, ela diminui, ela decresce. Mas nós temos que observar alguns fatores que vão levar a isso. Primeiramente, o recrutamento era através do alistamento. Não existia nessa época aquela coisa do alistamento obrigatório, né? A pessoa ia lá e se alistava. E nós temos que observar uma coisa nessa parte do alistamento. Essa parte do alistamento se igualava com a Marinha. Por quê? Naquela parte do alistamento, nós temos o quê? Tanto na Marinha quanto no Exército, mestiços, negros e, entre outras coisas mais, pessoas pobres e essas coisas mais. Mas, quando fala da parte dos oficiais, aí nós notamos uma diferença na Marinha quanto no Exército. É interessante, pessoal, que a Marinha, nesse momento, era é considerada como aristocrata. A Marinha era de muita ligação com a atenção do imperador. Era muito próxima com a atenção do imperador. Então a Marinha, ela tinha mais atenção, ela tinha mais observações para o imperador, né? Ela tinha mais atenção do imperador. E ainda mais pelo interesse também de alguns ingleses se incorporarem na Marinha nesse momento. Tranquilo, pessoal? Beleza? E continuação, a diferença que vemos no Exército é que até 1850 nós observamos que essa parte do oficialato do Exército era composta de uma elite até 1850. Mas a partir desse momento nós observamos que essa elite vai diminuir. E nós vamos observando que a classe média vai ganhando espaço dentro aos oficiais do Exército. Mas por quê? Porque a baixa remuneração, a baixa infraestrutura,
a má equipação do exército, tranquilo? Era muito interessante, pessoal, que o exército no tempo de guerra, ele tinha toda a atenção do imperador. Já no tempo de paz, eles eram subjugados. Tranquilo, pessoal? Então, nesse momento, você tem que essa elite, ela não tem aquela ideia, né? Ela não tem aquela vontade de servir como oficial do exército por causa das condições precárias do próprio exército. Então isso dá margem para quê? Para a classe média. Nesse momento, pessoal, nós vamos observar nesse momento que a influência política do exército, ela vai diminuir frente à classe dominante do Brasil. Tranquilo, pessoal? Porque não é a elite que está na frente. Tranquilo? Continuando, os oficiais do exército, né? Nós vamos observar aí que a maioria dos oficiais do exército, a parte aí do ponto de vista regional, nós vamos ter que os oficiais vinham do Nordeste, mas eram de famílias tradicionais, aquelas famílias tradicionais que estavam em declínio e não tinha condições de pagar bons estudos para esse pessoal, tranquilo? Então eles se ingressavam, nesse caso, essas famílias tradicionais do Nordeste, né, do interior do Nordeste, que estavam em declínio no oficialato do Exército. E também no Rio Grande do Sul, né, por ser uma região fronteiriça, né, ali em meio às repúblicas e tudo mais, você observa que tem algum prestígio, e ainda mais com a criação em 1853 da Academia Militar. Tranquilo, pessoal? Para oficiais de infantaria e cavalaria. Então, pessoal, essa baixa composição social do oficialato do exército afasta esse exército da quê? Da elite política do império. Ou seja, essas pessoas eram considerados subalternos pela classe dominante daquele momento. Entendeu, pessoal? Então, essa inferioridade, essa baixa composição social, esse monte de pessoal da classe média entrando como oficiais, isso era mal visto pela classe dominante. Tranquilo, pessoal? Então você tem aí uma diminuição das atividades políticas do exército na frente aí do governo, ok? Após a guerra, né? Após a Guerra do Paraguai, mas voltando aqui, antes da Guerra do Paraguai, você já tem algumas críticas do exército ao governo monárquico. Algumas críticas referentes ao quê? A essas más condições do exército, os baixos salários, a demora de passar, né, de promoções, de graduar, e também a ideia também do direito de casar sem pedir o consentimento do ministro da guerra ou entre outros oficiais. Então essas críticas já estavam acontecendo antes da Guerra do Paraguai, frente ao governo monárquico. Após a Guerra do Paraguai, o que você observa? Você observa uma reorganização da Academia Militar. Ok, pessoal? Você observa essa reorganização e observamos também o começo de uma participação política de algumas pessoas prestigiadas pela Guerra do Paraguai na política. Nesse caso, né, nós temos o caso de Caxias, Floriano, Osório. Tranquilo, pessoas? São pessoas que vão começar a participar da vida política do governo após a Guerra do Paraguai, porque tinham algum prestígio. Caxias aí um grande nome, né? É líder do gabinete conservador, Floriano, Osório e tudo mais. Tranquilo, pessoal? E continuando falando sobre a questão militar.
A escola militar da Praia Vermelha, pessoal, ela vinha com um pensamento, né, na origem de ser uma instituição de ensino militar. Só que ela vai se converter a outras práticas além do ensino militar, como, por exemplo, a prática de matemáticas, letras e principalmente filosóficas para esses futuros oficiais. Nessa questão filosófica, pessoal, é interessante porque nós vamos começar a lidar aqui com as ideias filosóficas do positivismo, que nós vamos ver na nossa próxima aula. Mas, nesse caso, encabeçados e muito por Auguste Comte, né? Que vai aí de 1798 a 1857, o carinho com essas ideias do positivismo, né? Uma república, uma ditadura de uma república, né? Uma república ditatorial. Mas não são todas as observações do positivismo que vão encher os olhos dos militares, mas sim algumas, no caso da república ditatorial, que nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, pessoal, esses futuros alunos, que seriam os futuros oficiais, começam a receber essas ideias filosóficas do positivismo. E nesse momento, quem que era o professor? Benjamin Constant. Mas o que é interessante nós observarmos nesse momento? Nós temos que observar que antes ou após a Guerra do Paraguai, você já vê alguns focos de insatisfações e críticas contra o governo monárquico. Ou seja, críticas na ideia de a não participação política e, nesse caso, críticas por serem pessoas subalternas na visão da classe dominante, por ser a maioria aí pessoal da classe média, e as críticas aí contra os maus salários, a demora de promoções, o caso do casamento, e entre outros motivos. Tranquilo, pessoal? Mas o que nós observamos aí? Um começo de uma insatisfação dentro da parte militar, que nós vamos ver outros motivos, né, que vão levar a essa insatisfação e a largada aí da parte militar com o governo monárquico. Ok, pessoal? Então, na nossa próxima aula, nós falaremos mais um pouco sobre questão militar, parte 2.